E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Tô vendo que o pessoal tá começando a entrar, né, pra nossa live de hoje. Tudo bem, Sheila? Tem um pessoal aí entrando. Vamos lá. A gente começar a falar hoje sobre um assunto super interessante. Eu vou falar sobre o visto americano, vou falar dessas novidades que tá deixando todo mundo louco, né? Casve fechando. Rio de Janeiro tá sem agendamento no momento. Mas a gente vai falar sobre tudo aqui agora, viu, gente? Ei, Sandy. Ai, que bonitinho. Vou acenar pra você, ó. Então, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Eu vou começar aqui dando uns recadinhos rápidos, né? Pra quem acompanha aí a gente, é seguidor e já tá acostumado aí, né? Participar das nossas lives, tem colaborado aí com a audiência, já sabe, né? Que a Mundial Vistos, a gente tá aqui nesse compromisso com vocês já desde o início da quarentena. E que a gente tem trazido o máximo de informação que a gente tem, que a gente consegue trazer, né? Informações de fontes oficiais. Então a gente não sai falando nada sem ter certeza, isso é muito sério, né? E até porque a gente tem o maior interesse também, né? Em participar disso tudo, em saber disso tudo, porque esse é o nosso trabalho, né? Então, vamos lá. A gente tá cheio de novidades, a gente tá começando aí, né? Uma fase nova do Mundial Vistos com relação a muita coisa, né? Esse mundo digital. Então a gente tem oferecido aí através, né, da nossa bio, tem um link aí que é para baixar, que tem um e-book sobre o procedimento de visto americano, super legal, tem passo a passo. Além dele, a gente tá aí cada dia mais, né, alimentando o nosso canal do YouTube. E com muita informação nova, com muita informação interessante, com muita coisa que vai agregar aí, né, no conhecimento de vocês. Não só no conhecimento, mas assim, quem tem vontade de viajar, quem pretende passear, com certeza vai colocar em prática em algum momento, né? No momento de requerer o visto, ou a gente vai ter live aí falando do momento da entrada no país, que é aquele procedimento de imigração. A gente já fez live falando de como é na entrevista, o que pode acontecer, as possíveis perguntas, né? Que é um momento muito, vamos falar assim, de nervosismo das pessoas, um momento mais difícil. Enfim, a gente tem preparado um material aí super legal para todos vocês, tá? Quem tem interesse, né, em saber mais sobre o visto americano, vai na bio, baixa o link, preenche o formulário, recebe o e-book, dá uma lida, é um material legal demais. Fora isso, tem o site novo, a gente tá com um portal novo, gente, portal muito bom, tá? Através do portal vocês conseguem acessar o blog da Mundial Vistos com informações diárias. Então, assim, aproveitem, né? A gente tem preparado um material para vocês, assim, de informativo único, que eu acho que no mercado, sem querer falar que eu sou melhor, né? Que a Mundial Vistos é a melhor, mas já dizendo, é a número 1. Ela tem preparado o melhor para vocês, com todo carinho, né? E é isso aí. Vamos lá. Eu vou hoje começar a falar um pouquinho da situação, das coisas que estão acontecendo, né? Que tem deixado as pessoas preocupadas e tal. A gente tem recebido muitos questionamentos nas nossas redes sociais, né? A gente tem tentado responder tudo, tá? Pra deixar vocês, assim, esclarecidos o máximo que a gente conseguir, né? Mas às vezes a gente não consegue responder todos, então aqui vai. Inclusive, gente, quando tiver dúvida, pode fazer contato através do WhatsApp. O WhatsApp da Mundial Vistos tem na homepage, tá? Da Mundial. Tem um ícone do WhatsApp, onde você clica nele, você consegue falar em qualquer uma das nossas unidades. Lá tem todos os WhatsApps de todas as unidades disponível para vocês tirarem suas dúvidas, né? Conversar diretamente com o consultor, isso é ótimo. E aí tentar esclarecer, né, sua dúvida. Ou então através do site.
né? Fale conosco ali, a gente tem um linkzinho que você pode mandar sua dúvida, pode mandar sua pergunta, vai chegar na nossa central. Com certeza um consultor vai te responder com o maior prazer, tá bom? Bom, primeira coisa, né, como a gente tá em Belo Horizonte, né, a Mundial Vistos é uma empresa a nível nacional, a gente é a maior do Brasil, né, com relação a esse segmento, né, de vistos, né, uma empresa que dá toda a assessoria documental para viagens internacionais e legalização de mão de obra estrangeira, de residência de estrangeiro no Brasil, com base na lei de imigração brasileira. Então, a Mundial Vistos é uma empresa que nasceu em BH, na verdade. Eu, Bia, sou a fundadora, para quem não me conhecia antes, né? Fui eu que fundei a Mundial Vistos há mais de 15 anos atrás. Então eu conto para vocês que a gente aqui em Belo Horizonte, né? A gente sempre esperou com muito, assim, com muito entusiasmo, com muita esperança, um consulado aqui e tudo mais, né? Que desde 2013, se eu não me engano, foi em 2013 que foi assinado, na época pela consuleza. Quem ela era a consuleza? Na época, gente, não lembro o nome dela, deixa eu ver se eu lembro aqui, deixa eu ver que eu já anotei sobre isso. Não, foi em 2014, na realidade. Eu não lembro o nome dela não, mas foi que assinou, né, um contrato de locação de um imóvel que em Belo Horizonte teria um consulado americano. E nisso foi um entusiasmo super grande e tal, todo mundo esperando. E aí, o ano passado, né, em 2019, o Departamento de Estado dos Estados Unidos informou que não teria mais, que eles tinham desistido, mas que como tinha o centro de atendimentos, que era o CASV, né, ele continuaria funcionando e tal. E querendo ou não, assim, não é 100% satisfatório, porque a gente tem que sair daqui para fazer o visto em outro estado, né, num consulado de outro estado, mas, enfim, a gente se conteve, né, querendo ou não, a gente ficou feliz. E o que aconteceu? Isso foi o ano passado, a notícia de que não haveria mais consulado. Então, assim, ok, deu uma baqueada, mas tudo bem. Esse ano, né, com essa questão da pandemia, com tudo que vem acontecendo, se eu não me engano, foi na primeira semana de junho, eu fui até o CASV, eu mesma, pessoalmente, porque eu queria ver como que estava a situação, né, na verdade, queria um pouco mais de informação, porque estava fechado há muito tempo, a gente não estava conseguindo fazer agendamento, vocês lembram disso, né? E, ô Bruno, olha aqui pra mim que uma transmissão caiu. Tem gente falando aqui, acho que é de Vitória. Ai, sozinho. Mas enfim, gente, desculpa. É porque uma falha técnica aqui. Já está sendo resolvida. E aí, oi, voltou aí, gente, de Vitória. É porque vocês sabem, né, a gente faz transmissão por vários canais, né? Tem no Face, no YouTube da Mundial Vistos, oficial, no Instagram do Mundial Vistos Oficial, do Mundial Vistos de Vitória, também vai pro YouTube depois e também a gente transmite ao vivo no Facebook. Então eu peço desculpas aí, porque parece que deu uma falhinha aí, né, em um desses canais. Bom, voltando aqui à situação, o que aconteceu? Na primeira semana de junho, eu fiz questão de ir pessoalmente. O Bruno tá apagando, eu acho que vai cair de novo. Será que é... Mas tem muita bateria, né? Não, a bateria tá 100%. Não sei se é porque tá apagando. Mas enfim, eu fui pessoalmente ao CASV e porque nós fomos buscar, né, uma série de processos. E chegando lá, a gente percebeu que assim, o atendimento estava bem escasso. Tá? Tinha uma pessoa só fazendo atendimento, uma única pessoa. Tinha uma pessoa para receber, né, um segurança e tal. E tinha uma outra pessoa dando suporte. Eu cheguei até a perguntar algumas coisas, mas é claro, né, ninguém fala nada. Não tinha lá dentro uma pessoa que eu pudesse conversar. E que, né, se disponibilizasse a conversar comigo naquele momento e tal. Então, assim... ficou um pouco no ar, assim, mas a gente percebeu, assim,
uma decadência muito grande, sabe? Com relação ao atendimento. Mas como a gente tá vivendo um momento de pandemia, né? Tá tudo muito fechado, as coisas não estão funcionando direito. É claro, a gente dá aquele super desconto. Mas eu até eu cantei a pedra. Eu até fiz um comentário, né? Com outra pessoa que foi comigo da empresa. Eu falei, ixi, esse caso aí tá com cara de que não vai durar muito, não. E realmente foi o que aconteceu, né? A gente recebeu aí a notícia, dia 31 foi decidido, dia 31 de julho, que o CASV de Belo Horizonte vai ser fechado, que é o Centro de Atendimentos, dia 14 de setembro. Então a gente ainda tem um tempinho aí, né? A gente tem ainda processos agendados para o CASV semana que vem e não pediram para reagendar, não cancelaram até hoje. Hoje é quarta-feira, amanhã é quinta. Tudo indica que não vai ser cancelado, que a gente vai entregar tudo certinho, se Deus quiser. Mas o que acontece? A notícia boa disso tudo que eu tenho pra vocês é o seguinte. Quem é de Minas Gerais, quem, né, sempre pensava, vou até Minas, ou é do interior que vinha aqui no CASV, fazia parte do centro de atendimentos e depois ia pra entrevista, né, no consulado, ou ia com a gente no nosso transporte, ou ia, sei lá, né, por conta própria e tudo mais. A gente tem uma excelente notícia pra vocês. Né? Não vai mudar tanta coisa pra gente, porque a gente já tinha que ir mesmo pra uma entrevista. Então, quem tem que fazer entrevista, obrigatoriamente vai ter que fazer o quê? Os 2 passos no lugar que ele escolher. Então, por exemplo, se eu escolhi fazer entrevista em São Paulo, além do consulado, antes de ir no consulado, vou ter que ir no centro de atendimentos no CASV, né, de Vila Mariana, lá em São Paulo. Então, é só agendar com antecedência, mais cedo, vai no CASV, do CASV vai direto pro consulado, porque tem como fazer tudo no mesmo dia. Muita gente perguntou sobre isso, tá? Só depende do calendário, né, da agenda do CASV e do consulado, mas é só se programar e a gente colocar na data que consegue fazer as 2 coisas no mesmo dia. Então, isso para quem tinha que viajar. Agora, para quem não tinha que viajar, né? Porque eu sei que muita gente, por estar em Belo Horizonte, falava assim, eu vou lá no centro de atendimento e faço sozinho, né? Ou a renovação, ou o pedido de visto para idoso, né? Ou para criança, enfim, para aquelas pessoas que estão isentas de entrevista. O que acontece? Realmente não vai ter como receber mais em Belo Horizonte, porque o CASV vai fechar para esse tipo de serviço, né? Agora, a Mundial Vistos é uma empresa que a gente tem escritório nas principais capitais e a gente tem em todos os lugares que tem consulado americano. A gente tem um escritório próprio, né? A gente tem um escritório operacional no Rio, em São Paulo, em Recife. Então, o que acontece? Em Porto Alegre, né? Tem a Ana Luiz, o Marcelo lá na Mundial. A gente tem tudo, em todos os lugares. Então, o que acontece? A gente pode representar o cliente da mesma forma, preparar todo o processo e encaminhar o processo para o cliente, tá? Para o nosso escritório local, que vai dar entrada no pedido, né? Protocolando lá no CASV da cidade que a gente mandar. Então, por exemplo, eu tô atendendo o cliente falou comigo, e se eu for chamada para entrevista, eu queria fazer entrevista em São Paulo. Ótimo. Então, onde que eu vou protocolar o pedido? No CASV de São Paulo. Olha que legal, a gente ainda tem essa opção. Porque quando a gente protocolava aqui no CASV de Belo Horizonte, obrigatoriamente nossas entrevistas teriam que ser ou Rio, ou se eles pedissem Brasília. Mas aí, agora, a gente vai poder escolher onde a gente quer entregar os documentos, né? Ou protocolar o pedido. E aí, onde você protocola o pedido é onde vai acontecer o pedido da entrevista, onde você vai realizar a entrevista. Olha que bom. Querendo ou não, né? Eu vou falar assim, tem males que vem pra bem. E outra, é só contratar Mundial Vistos quem tá nessa situação, que o quê? A comodidade continua a mesma, né? A tranquilidade, a eficiência, a rapidez, a segurança. Todo o nosso transporte de documento, ele é feito via malote, gente, particular, de empresa privada. A gente usa empresa privada, tá? Para mandar documentos. A gente trabalhou com DHL ou com Pontual, são empresas privadas, a gente não usa correio para esse tipo de coisa. Então, assim, é muito importante que nossos clientes saibam que a gente sempre está preocupado e está trabalhando para quê? Para uma melhor
comodidade, para tranquilidade e, mais importante, a segurança de toda a documentação que a gente recebe, né? Vamos dizer aí, se acontecer um acidente, o avião cair, porque o malote ele é aéreo, inclusive ele nem é terrestre, tá? O transporte é aéreo, só se acontecer uma coisa muito assim, né? Que a gente espero em Deus que isso não aconteça com a gente, né? Mas que é uma coisa muito difícil, mas é a única forma, tá bom? Bom, o que eu queria falar com vocês, então, com relação ao caso, e é isso, né, de Belo Horizonte. Então, ele tá fechado. A Sheila tá perguntando aqui se no caso só para renovação de idosos e menores de 14 anos. Não, vai fechar para tudo. O caso vai fechar para tudo. Isenção de entrevista é renovações, idosos e menores de 14 anos. Esses casos, a Mundial Vistos vai poder representar, igual eu falei para vocês, tá? Protocolando o pedido ou no Rio ou em São Paulo, onde vocês escolherem, onde o cliente escolher, né? E vocês vão continuar com o mesmo mimo de sempre que a gente faz para vocês, com o maior prazer, né? Que a gente sempre prezou. Bom, esse era o assunto principal, que o povo tava falando muito. Mas aqui, gente, hoje, vocês viram que interessante como as coisas estão acontecendo e a gente tem que dar valor, porque as coisas estão sinalizando retomada de tudo. Os consulados, a gente continua agendando, tá? Agendamento normal. Para isenção de entrevista no Rio, a gente consegue agendar ainda para agora, agosto ainda, né? A gente tem uns agendamentos ainda para BH, mas o que a gente não conseguir mais agendar para BH por causa do fechamento do caso, a gente já tá agendando direto no Rio, que é ótimo, tá? Então tem agosto, tem setembro. O Rio de Janeiro, ele tá, por enquanto, né, tem uns diazinhos, tá com agendamento fechado para aqueles que precisam de fazer entrevista pessoal, mas eu acredito que já retoma, eles estão reorganizando. E devem estar reorganizando justamente, um dos motivos eu acredito que é o fechamento do caso de BH, né? Porque a jurisdição de Minas Gerais é o consulado dos Estados Unidos do Rio. Então, como eles vão fechar o centro de atendimentos aqui de Belo Horizonte mês que vem, eu acredito que eles estão dando uma organizada à parte, né, interna deles lá, o cronograma deles, os horários, tudo, né, do consulado do Rio para liberar pra gente. Agora, eu acredito muito piamente que em setembro os atendimentos pessoais, né, para entrevista no consulado americano voltem assim com tranquilidade, não sei se totalmente na normalidade, porque a gente olha, né, na hora de agendar, a gente percebe que tem menos horários, né, para atendimento. Tem inclusive um mês que só vai atender numa semana, tipo assim, só em um dia da semana inteira. Mas isso é hoje, amanhã é outro dia, a gente tem que acompanhar diariamente. Eu acredito que ainda vai liberar muita vaga, tá? E o calendário ainda vai entrar nos eixos ainda, tá? Isso é questão de tempo. Agora eu tenho uma notícia maravilhosa, porque eu adoro trazer notícia boa, né, gente? Live minha é pra notícia boa, fala sério. Chega de notícia ruim, já tem demais por aí. Hoje a gente recebeu também um comunicado do consulado japonês, que hoje eles voltaram, né, parcialmente ao processamento de vistos para o Japão. Então, tudo indica também que, se os vistos começarão a ser processados, as fronteiras se reabrirão para brasileiros em breve. Vocês concordam comigo? Senão não tinha sentido voltar, né, a processar visto para brasileiros se a fronteira não vai abrir. Mas isso é em todos os casos, né, gente? Vão manter um pouquinho de paciência e aí a gente vai informando todo mundo, né? Sigam as nossas redes sociais. Quem tem amigo, amiga que precisa saber sobre, né, fronteira, viagem, país, tudo mais, indica que eles sigam a gente. Vou dar uma outra dica aqui pra vocês que eu já falei em outra live, mas vou falar de novo. Do site IATA Oficial tem um mapa interativo que fala de todas as fronteiras dos países, a situação como tá, tipo assim, agora. Ele é online, sabe? Ele é um mapa online, ele é interativo. Então, a tendência é o quê? Ele tá
atualizando automaticamente, né? Acontece uma coisa nova, automaticamente ele atualiza e vai diariamente, momentaneamente atualizando. Então, podem ir até lá. Quem é agente de viagens, então, eu acho que é uma ferramenta espetacular para vocês, né? Porque tem gente aí querendo viajar, eu sei que tem, né? A gente tá tendo procura, imagina agências de viagens querendo comprar passagem, hotel. Então, assim, e vocês estão com medo de vender porque tá fechado. Olha lá, pesquisa antes, tá? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou responder umas questõezinhas aqui pra vocês, porque depois eu quero falar mais um pouquinho a respeito de umas coisas novas que vão entrar aí e que a gente vai ter uma super promoção de inauguração, mas só vou dar um spoilerzinho, não vou falar tudo, tá? Então vamos lá, vou responder umas perguntinhas aqui que eu tô vendo que tem tanta gente perguntando, então vou responder algumas, ok? Sobre visto de trabalho, a gente trabalha? Visto de trabalho o quê? Para os Estados Unidos eu tenho que ver a pergunta. Sim. Como que tá perguntando? Não tem como te passar. Ah, tá no computador. Ô, gente, só um minutinho. Eu vou olhando aqui e vou respondendo. Aqui, ó, do Rogerinho. Minha avó tem 72 anos. Ela precisa ir no CASV e não na entrevista? Olha, se ela tem 72 anos, ela precisa ir no CASV para retirada de biometria e na entrevista. Só estão isentos de entrevista a idosos acima de 80 anos, tá? Tem que ter 80 anos completos. Fora isso, tem que ir. Tá bom, Rogerinho? Deixa eu ver aqui. Vou responder mais umas aqui. Menores têm que ir à entrevista acompanhado de um dos pais ou responsável? Aqui, se for menor de... Vamos falar, entre 17 anos, né, e 14, que são aquelas pessoas que precisam aí uma entrevista, eles precisam ir acompanhados sim, tá? Sempre acompanhado de um responsável, porque entre 14 e 17 anos, ele tem que ir no CASV para retirar a biometria, tá? E também fazer uma entrevista pessoal. Só que a entrevista pessoal é com ele, mas o ideal é que ele esteja... Ideal não, ele tem que estar acompanhado de um responsável, tá bom? Bom, vamos lá. Eu respondi a Sheila naquela hora, eu não entendi muito bem a pergunta dela, mas se ela perguntou para menores, maiores e renovações, o programa de isenção continua, né, de entrevista, e a gente pode representar todos vocês, né, que estão elegíveis para essa categoria, né, de solicitação do visto americano, tá bom? Vamos lá, eu tenho aqui a Mundial Vistos de Vitória. A Raquel tá falando que a gente sempre trabalha dessa forma, enviando os processos. Gente, aqui, isso é interessante, a Raquel falou uma coisa assim, muito legal. Porque aqui em Belo Horizonte a gente tinha CASV, então assim, muita coisa se resolvia aqui no sentido de fazer uma parte aqui, só entrevista, né, em outro lugar, ou às vezes, né, para requerer esse visto que não precisa de entrevista. Mas a Raquel falou aqui que ela me lembrou de eu falar isso, que a Mundial Vistos vai continuar da mesma forma, levando seus clientes, tá? Com transporte, oferecendo o pacote completo. Só que em vez da pessoa tirar a biometria em Belo Horizonte, ela vai fazer os 2 passos no Rio, porque a gente vai daqui pro Rio. Então a gente vai chegar no Rio, vai se preparar, vai pro CASV, tirar a biometria, fotografia, vai pro consulado, faz a entrevista, tudo no mesmo dia e retorna para BH, tá? Claro que a gente vai trabalhar um pouco mais agora, porque a gente precisa dar uma encaixada em todo mundo para fazer os 2 passos no mesmo dia. Mas a gente acredita que vai dar tudo certo, como sempre deu, né? A gente já trabalha assim em Vitória, então não vai ser surpresa nenhuma, porque a gente já sabe o que é e como fazer, né, pra gente manter esse cronograma, né, de fazer as 2 coisas no mesmo dia, tá bom? Vamos lá. A Bruna. Vou viajar com meus pais e meu esposo e vamos tirar o visto todos juntos, mas cada um vai custear suas despesas. Será interessante colocar um só custeador ou eu posso colocar que cada um vai custear o seu? Ô, Bruna,
Se cada um tem condições de custear o seu, melhor que cada um custeie o seu, né? Não tem sentido colocar que um vai custear de todo mundo. Na verdade, a gente tem que falar a verdade. Quando a gente fala, eu vou custear e eu consigo comprovar, né, que eu tenho uma estabilidade financeira, isso é muito bom. Isso é muito bom pro seu visto, pra aprovação do seu visto, tá bom? O Felipe perguntando, boa noite, meu visto vai vencer em junho de 2021, já posso renovar? Felipe, já pode sim, tá? Quem tá com visto vencendo o ano que vem já pode renovar também. É claro que assim, né, falta um tempinho e não sei se, né, de repente você quer viajar antes, porque o visto, ele tá válido até a hora de você viajar, então, mas você pode sim preparar a renovação, espera passar esse momento turbulento, porque já que é renovação e tá valendo até 2021, né, em janeiro você procura a gente, que aí vai ser um prazer te atender, tá bom? CASV, menor de 14 e maior de 80 anos, quero dizer. Sim, o CASV, né, recebi esse tipo de processo porque ele não tem entrevista, tá, Sheila? Mas agora não vai ter mais CASV, né, em BH, então eles terão que ser entregues de qualquer forma em outras cidades. Então, para evitar que uma pessoa tenha que viajar só para fazer a entrega da documentação, vocês podem contratar Mundial Vistos, tá? Que a gente faz tudo para vocês em segurança, completa tranquilidade, porque a gente não terceiriza esse tipo de coisa, né? Mundial Vistos, nós temos unidades, são 11 unidades no Brasil, tá bom? Então, a gente tem aí uma capacidade, para atender todos vocês, né? Do Brasil inteiro. Em qualquer lugar e a qualquer hora, tá bom? Eu e minhas duas filhas temos o visto, como que é? Eu e minhas duas filhas tenho visto. É só o meu marido que não tem e agora quer tirar. Pra ele será difícil? Não. Ô Rita, olha só, se todo mundo na sua família tem o visto, só seu marido que não tem, ele vai tirar? Quando ele for tirar o visto, a gente dá uma assessoria boa pra ele leva uma cópia dos vistos da família e fala, olha, viagem é em família, né? Agora, é claro que a avaliação é do oficial consular, né, gente? E o que eles avaliam é os laços fortes com o país de origem, né? É isso aí que eles avaliam, tá bom? Bom, vamos lá, deixa eu ver o que mais que tem. Deixa eu ver da Sheila aqui. Só pra pergunta. Boa noite, meu Deus, eu já respondi. O Rogério tem 15 anos e quer saber se pode ir na entrevista sozinho. O Rogério, você tem 15 anos? Não, você não pode ir na entrevista sozinho, viu, Rogério? Você precisa estar acompanhado de um dos responsáveis legais. Pode ser seu pai ou sua mãe, não precisa ser todo mundo, os dois. Ok? Vamos lá, deixa eu ver aqui. São tanta de gente perguntou ao mesmo tempo e foi subindo, eu não dei conta, gente, de responder tudo. Mas eu vou tentar aqui, que eu vou voltar aqui, que eu vou cessar as perguntas, as respostas daqui a pouco. Bom, meu visto americano, se eu respondi. A avó que tem 72 anos. Previsão de quando vai abrir o consulado do Rio de Janeiro. Bom, ele estava agendando, né? Até pouco tempo atrás. De repente, ele fechou a agenda dele rapidinho. Eu acredito que seja para reorganizar isso, né? Tenho esperança de que abra assim a qualquer momento, hoje, à noite, amanhã. E logo a gente volta a fazer os agendamentos, né? Para o Rio também. Mas ele... Gente, eu vou falar com vocês. Eu acredito que mês que vem tá tudo recebendo gente para entrevista, né? Presencial normalmente. Eu acredito que sim. As coisas têm andado muito bem, as notícias estão sendo muito positivas com relação ao retorno das coisas. Então, eu acredito que as coisas voltem já, né? A gente só tem que acompanhar, porque a gente tá vivendo um momento que é um dia após o outro, né? Hoje as coisas estão melhorando, amanhã melhora, de repente no outro dia piora, fecha tudo de novo. Então a gente só tem que acompanhar, né? Mas eu acredito que se as coisas continuarem da forma que estão indo, provavelmente mês que vem
Inclusive, a gente tem ônibus programado, tá? Para sair de Belo Horizonte para o consulado mês que vem. A gente tem uma série de programações, tanto de Vitória quanto de BH, né? As unidades que estão no Rio, de São Paulo, tá todo mundo agendando para setembro, para o que tem no calendário. Se eu não me engano, São Paulo tá para outubro agora, já. Né? Eu não lembro agora de cabeça, não, mas tá, né? Setembro já acabaram as vagas e por aí vai, tá? Mas vamos acompanhar todo dia. Qualquer coisa nova que sair, a gente vai ser o primeiro a publicar. Vai ficar todo mundo sabendo, tenham certeza disso. Bom. Tem mais alguma pergunta, gente? Eu tô tentando captar o máximo que eu deixei passar aqui, ó. Boa noite, tudo bem? Gostaria de saber sobre o visto de trabalho. Vocês também mexem nessa área? Então, olha só, visto de trabalho. Essa pergunta aí, ela é o seguinte. Dependendo, o visto de trabalho funciona diferente, né? A gente agenda, a gente prepara a petição para você ir lá no consulado e pegar o visto de trabalho, né? Que essa é a segunda fase. A primeira fase é o seguinte, se é um visto de trabalho, nos Estados Unidos existe, né? Nos Estados Unidos, deve ser de visto americano que você tá falando, né? Existe o empregador, que é o seu sponsor. Então, a petição é feita por ele, junto ao USCIS, que é o Departamento de Imigração norte-americano. O que acontece? A petição é feita a este Departamento de Imigração, é avaliada por eles. Após a aprovação, né, a gente recebe aí um documento de aprovação, normalmente é um formulário chamado I-797, tá? I-797 aprovado, né? Falando que seu visto foi aprovado, tudo direitinho. E aí, o que se faz? Segue com o protocolo no Brasil para pegar o visto em um consulado aqui, tá? Então, essa parte no Brasil, que é a parte de agendar, pagar a taxa, provavelmente vai ter exame médico, tem todo um protocolo, né, um pouco diferente para o visto de trabalho, e depende do visto de trabalho, a gente faz isso aqui para você no Brasil, te dá toda a assessoria, né, te orienta, cuida disso com você. Agora, a parte da petição, né, junto ao Departamento de Imigração norte-americano, né, um Conselho Nacional de Imigração lá nos Estados Unidos, é a empresa que vai te contratar, tá? Então, essa parte é feita por ela, porque eles são requerentes. Só eles podem peticionar, né? Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Deixa salva, por favor, a live. Vou deixar. Viu, Mariana? Vai ficar salva. A gente tenta deixar todas salvas. E no Facebook tem todas. No Facebook tem todas e no YouTube também, tá? No nosso canal do YouTube. Ô, gente, olha, vamos lá. Para não ficar cansativo, né? Eu já falei de algumas coisas ótimas, já esclareci com relação ao fechamento do caso em BH. Eu vou falar aqui para vocês o seguinte. Quem quer saber mais, quem tem interesse, a gente tem muito material bom, interessante, tá? No nosso canal do YouTube, vai lá e se inscreve, né? Ativa o sininho de notificações, porque ele o tempo inteiro ele vai te avisar quando tiver um vídeo novo. Vai ter mais vídeos novos, agora a gente está se preparando para gravar mesmo para o canal, de novo, voltar a gravar para o canal, né? Com o objetivo de ser um vídeo para o canal. Então, em breve, vocês vão ter muita coisa nova lá. Agora, a gente vai entrar no ar aí dentro de um tempinho, né? Vai ser uma coisa nova, uma super surpresa pra vocês. E aí a gente vai publicar antes, vai fazer... eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. A gente tá se modernizando, a gente tá se tornando, assim, extremamente digital, né? Que não é mais o futuro, que é o presente, isso aí. Quem não se tornar assim, não se fizer ser assim, né? Obrigatoriamente vai ser assim, expelido do mercado. E a Mundial Vistos veio para ficar, né? A Mundial Vistos não é moda, ela é tendência. E eu, como fundadora, vou embora e ela vai continuar, tenho certeza disso, né? Por mais gerações, até porque a gente tem uma missão muito grande, muito forte, que é aí cuidar de vocês, né? E ajudar todos vocês a realizarem o sonho de vocês. Ok? Então, continuem aí seguindo a gente, né? Curtindo,
Incentivem aí nosso canal. A gente tem colocado toda hora notícias novas e boas. E a gente conta aí com a participação de todo mundo. No domingo tem live de novo com outro assunto, tá bom? Vocês acompanham aí. Gente, obrigada. Uma excelente noite para vocês. E eu agradeço a participação de todo mundo. Viu? Boa noite. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.